Boa tarde, pessoal. Queria desejar as boas-vindas, né? Agora a gente vai fazer o encerramento do nosso evento, né? Ao longo dessas 3 semanas. Então, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que pôde participar, todo mundo que esteve nos cursos, nas palestras, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o representante discente, que a gente tem aqui, o Igor, a professora Zoshil, a coordenadora do nosso programa, e o nosso palestrante do dia, para poder finalizar aí o nosso evento com chave de ouro, a professora Derval Luna. Então, primeiro eu vou passar a palavra para o Igor, para ele falar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, Igor, à vontade. Obrigado, Michele. Acho que tem muita coisa para ser dita, mas vou falar muito pouca coisa aqui. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo, ao programa, ao IME, pelo apoio que a gente teve durante todo esse tempo, incentivo, a ajuda. Queria agradecer a Michele pela ajuda na organização, que sem ela esse evento certamente não aconteceria, e também não aconteceria com essa qualidade toda que nós tivemos. E queria deixar um convite para todo mundo que participou desse evento, e aí eu ouvi várias vezes, várias mensagens, com várias ideias de como fazer esse programa, quero dizer, esse evento ser um evento melhor. Eu convido vocês a participarem do próximo evento. Não é um mero desafio, é uma forma de fazer esse evento ser melhor. Se a gente conseguiu fazer esse evento com 2 organizadores e 4 pessoas do corpo de alunos participando ativamente das palestras, esses 6 convidados fantásticos que nós tivemos, não foram 12 convidados que nós tivemos nesse programa, imagina com mais pessoas organizando, tendo capacidade de fazer mais atividades, mais eventos, mais coisas, seria certamente uma atividade muito melhor, com muito menos problemas, nós tivemos problemas, sem dúvida, e seria mais engrandecedora, não só para as pessoas que vão participar desse próximo evento, mas também para aqueles que vão estar como parte da organização e do desenvolvimento. Porque mais pessoas, acredito eu, vão gerar melhores ideias e melhores oportunidades de trabalho. Então, eu agradeço mais uma vez, e minha expectativa sempre é tornar o programa de Ciências Computacionais da UERJ cada vez melhor. Esse é o meu único objetivo. Obrigado mais uma vez, obrigado, professor Derval, pelo convite, obrigado, professor Zoshil, por apoiar sempre, obrigado, Michele, por estar aí apoiando. Obrigada, Igor. Eu faço das suas palavras as minhas também, né? A gente dedicou muito tempo para tentar trazer um conteúdo bom para vocês, né? Tudo com a melhor qualidade dentro dos nossos limites, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora linda, maravilhosa. Para quem não sabe, ela é minha orientadora, tá, gente? Por isso que é... Professora Zoshio, a palavra é toda sua. Oi, boa tarde. Muito obrigada, Michele. Então, como o Igor falou, eu quero agradecer também, especialmente a Igor e Michele, que certamente têm feito um trabalho excelente. O encontro ficou muito bom, né, com muitas atividades, muito interessante, e é muito importante esse encontro para nosso programa, né, para o programa se desenvolver ainda mais, para aumentar a identidade do programa, para influenciar alunos, né, de fora também, seja da graduação, sejam alunos de outras instituições, de outras faculdades, também unidades da UERJ. Tivemos muitas pessoas participando e se interessando por nossas atividades em geral. Então, esse encontro é muito importante e eu também faço um chamado, né, para o próximo encontro ter uma maior participação de alunos também na organização e, como falou Igor, conseguimos sempre melhorar, né, mas esse aqui já marcou um hito que é importante. Então, agradeço também ao professor Derval Luna por aceitar o nosso convite, que já tinha aceitado, ele aceitou
o ano passado a gente tinha tudo pronto e acabamos, né, ficando nessa situação com a pandemia. A pandemia também contribuiu, né, acabou afetando o desenvolvimento mesmo, então eu quero também desejar para o professor Igor, Igor Machado, né, que ele ia dar um curso, um mini curso, e ele acabou adoecendo e passou mal. Então, eu desejo muitas melhoras para o nosso Igor também, que ele sempre é muito querido no programa e tudo. E, enfim, então é isso, na verdade, além de, como sempre, fazer um chamado para ainda melhorar esse encontro nosso, que é muito importante para o programa, também, em geral, ele é uma porta também do nosso programa, justamente para outras, para o exterior, né, para atrair alunos também interessados, para estabelecer novas relações e colaborações que também possam trazer um maior enriquecimento à pesquisa dos alunos também no programa e, enfim, as relações também com o corpo docente. Então, eu agradeço muito, agradeço a todos os alunos que trabalharam, que ofereceram os minicursos, são muitos alunos de graduação também que participaram, e que isso contribui muito com a formação deles. Então, esse encontro é muito importante, mais uma vez, e temos que fazer sempre ele melhorar. Então, tudo de bom para todas e todos, e muito obrigada também pela participação de todos e todas nessas atividades. Então, Michele, fica com você. Obrigada, professora. Então, pessoal, antes de eu passar a palavra para o professor Aderbal, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele, tá bom? O professor Aderbal, ele possui graduação em Química Industrial pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado em Química Analítica e Inorgânica pela PUC, no Rio, e doutorado em Química Analítica e Inorgânica também pela PUC Rio. Ele realizou um estágio de pós-doutoramento em quimiometria na Universitat Rovira i Virgili, em Tarragona, Espanha. Atualmente, ele é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e docente permanente do programa de pós-graduação em Engenharia Química da UERJ. Ele faz parte do corpo editorial International Journal of Analytical and Bioanalytical Methods e outros, e escreveu um livro de Química Analítica Ambiental. Pesquisado de produtividade do CNPq, nível 1D, do programa Prociência, UERJ, e do programa Cientista do nosso Estado, CNE-FAPERJ, tá? Então, mais uma vez aí, agradecendo ao professor Luna, tá? Então, professor, a palavra é toda sua agora. Você vai ter 45 minutos para apresentar o seu trabalho. E nos 15 minutos finais, a gente abre para as perguntas. Eu vou estar lendo as perguntas para você, que serão feitas pelo chat do YouTube, tá bom? Muito obrigada. A palavra é toda sua. Obrigado, Michele, pela generosa apresentação. Tá? Eu me perguntei algumas vezes, né, o que um químico analítico estaria fazendo num grupo de ciências da computação. Tá? Eu vou tentar explicar um pouco para vocês dessa minha trajetória através desse trabalho, dessa conferência que nós vamos ir a mostrar agora, né? Que trata de aplicação de métodos preditivos usando algoritmos de aprendizado de máquinas em problemas de classificação e regressão. Bom, vamos fazer logo um questionamento, algumas perguntas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Por exemplo, qual o caminho que eu devo tomar para ir ao trabalho hoje? Como devo fazer a portabilidade do plano do meu telefone celular? Ou uma outra questão, como devo investir o meu dinheiro? Terei câncer de próstata? Essas questões indicam o desejo de conhecer eventos futuros, ou ainda saber a melhor decisão a ser tomada no futuro. A tomada de decisão
ela é baseada em informação. Bom, eu posso ter decisões baseadas em dados objetivos, como, por exemplo, trânsito ou tempo. Eu devo evitar a ponte nesta manhã, porque ela fica sempre bloqueada quando a neve é muito intensa. Ou ainda tem uma decisão baseada na experiência. Eu devo fazer o teste do PSA, porque o meu pai faleceu com câncer de próstata. Bom, com isso nós vamos introduzir aqui um conceito de modelagem preditiva e vamos defini-la como um processo pelo qual um modelo é criado ou escolhido para tentar prever melhor a probabilidade de um resultado. Ou, em outras palavras, defini-la como o processo do desenvolvimento de uma ferramenta ou modelo matemático que gera uma previsão precisa. Alguns exemplos temos no nosso dia a dia, né? Dos métodos de inteligência artificial. Né? Por exemplo, a Google utiliza a inteligência artificial para interpretar questões enigmáticas. As companhias de cartões de crédito usam inteligência artificial para detectar fraude no sistema. O Netflix usa a inteligência artificial para recomendar filmes para os assinantes. O sistema financeiro também usa inteligência artificial para manipular bilhões de negócios. As companhias de seguros devem prever o risco de saúde do indivíduo, da habitação, do condutor do automóvel. Esta informação pode ser usada para ou premiar o segurado, ou ver os preditivos, os quais incentivos permeiam a nossa existência. Bom, um fato a se destacar é colocar a predição contra a interpretação. Esses modelos preditivos guiam-nos na obtenção de produtos mais satisfatórios, pois eles regulam tratamentos médicos, geram investimentos mais rentáveis, mas podem gerar predições imprecisas, podem fornecer respostas erradas. A modelagem preditiva, então, é o processo pelo qual um modelo é criado ou escolhido para tentar prever a melhor probabilidade de um resultado que perdeu a credibilidade como uma ferramenta de previsão. Algumas razões nos apontam para o fracasso dos modelos preditivos. Destaco, primeiro, o pré-processamento inadequado dos dados, ou uma validação inadequada do modelo, ou ainda uma extrapolação injustificada do modelo, e, finalmente, também há de se destacar o sobreajuste do modelo preditivo. Nós vamos aqui lidar, nesta apresentação, somente com aprendizado supervisionado, tá? Ou seja, vou lidar somente com modelos preditivos. Eu tenho uma função que, dado um conjunto de exemplos rotulados, ela constrói um estimador. Desse tipo, uma função, a saída é uma função de x, onde eu tenho atributos de entrada e de um θ, que são os parâmetros do modelo preditivo, e mais um termo aleatório. Na classificação, os rótulos nominais são um conjunto discreto e não ordenado de valores. E aí nós chamamos esse estimador de classificador. Na regressão, temos rótulos contínuos, conjunto infinito ordenado de valores. E no caso, nós chamamos de esse estimador de regressor. Podemos, portanto, ver os estimadores como funções. Para uma definição normal, seria: dado um conjunto de observações D, onde X ali representa a matriz de entrada, Y seria a saída, e o I variando de 1 até N, né? F vai nos mostrar, vai ser a função desconhecida, a função objetivo. E essa função busca mapear as entradas nas saídas correspondentes. O algoritmo preditivo
aprende a aproximação que permite estimar valores de f para novos valores de x. Tá? Então, para a classificação, eu tenho o y da saída, ele vai pertencer a uma das classes de 1 até n. Tá? Na regressão, a mesma situação, só que a saída da regressão ela pertence ao conjunto dos números reais. Bom, vou apresentar para vocês 2 casos de trabalhos feitos pelos meus alunos. Primeiro, um estudo um método de classificação, onde um crime pode ser uma evidência. Então, vejam que agora nesse caso, estamos lidando com a área forense. Tá? A metodologia aqui empregada foi a determinação da composição elementar do vidro e de uma propriedade física chamada índice de refração. Esse trabalho, que foi trabalho de mestrado da Bárbara de Martins de Andrade, ela teve também a contribuição do professor Jefferson de Góes, também no nosso programa de pós-graduação, do Vinícius Xavier, que também é professor do programa do CCComp, tá? E nós publicamos nesta revista Chemometric, também chamada Chemolabs. Tá? Esta revista, este periódico, é o periódico de maior importância na área de quimiometria. Tá? E esse trabalho foi publicado em 2020, no início do ano passado. Tá? Então, esses métodos supervisionados de classificação, também reconhecido como método de reconhecimento de padrões, ele classifica os objetos em classes pré-estabelecidas de acordo com as suas categorias. E, nesse caso, o meu conjunto de dados apresenta dados de análise química e de uma determinação de uma propriedade física. E eu vou usar esses dados para buscar a semelhança entre as amostras. E aqui o nosso desafio foi escolher quais as técnicas que seriam mais eficientes para concluir esse trabalho. Tá? Então, na figura 1, eu tenho aqui o meu conjunto de dados de entrada, faço uma representação dos dados de entrada, tenho um pré-processamento dos dados, para em seguida fazer a categorização ou classificação e ter, finalmente, a amostra classificada. Tá? Nós utilizamos esses métodos, chamamos aqui de métodos quimiométricos. Vocês chamam também de algoritmo de aprendizado de máquina. Né? Então, destacamos aqui 3 grupos chamados métodos lineares, não lineares e aqueles baseados em árvores. Né? Análise discriminante linear, regularizada, de mistura de mínimos quadrados espaciais, redes neurais, máquina de vetor de suporte, cada vizinho mais próximo, Naive Bayes, quantização vetorial, ou seja, todos esses métodos foram testados. Nós fizemos, portanto, uma varredura dos métodos que nós tínhamos disponível. Bom, então os dados foram colocados numa matriz, tá? Não fizemos seleção, mas poderíamos fazer seleção de atributos ou seleção de amostras. Nesse momento não fizemos, tá? Mas fizemos um pré-processamento dos dados. Primeiro chamamos o autoscale, o autoescalamento. Isso porque eu tenho variáveis com amplitudes muito diferentes. Tá? Caso contrário, se eu não tivesse feito um pré-processamento, tá? Esse pré-processamento significa uma padronização. É como se nós tivéssemos os chamados Z-score. Tá? Mas, em seguida, tá? Observamos o comportamento desses dados, ou das variáveis. Né? Algumas delas não seguiam uma distribuição normal. Tá? Então, nós usamos uma transformação Box-Cox para induzir a uma normalidade ou uma distribuição aproximadamente normal. Fizemos também uso de uma transformação chamada do sinal espacial. Essa transformação do sinal espacial ela foi importante no sentido de que
ela é também um pré-processamento onde a variável ela é dividida pela norma do seu vetor. Tá? Isso faz com que essas amostras fiquem dentro de uma esfera multidimensional. Então, com esses dados transformados, fizemos a mineração dos dados, a padronização, para em seguida aplicar o algoritmo e em seguida chegar a uma classificação. Tá? Então, esses foram os tratamentos que nós utilizamos, né, para esse conjunto de dados. O autoescalamento, a transformação Box-Cox e a transformação do sinal espacial. Tá? Buscamos depois fazer uma análise exploratória. E aí, nós usamos muito o método de redução da dimensionalidade. Tá? É quase que um default para nós usarmos o PCA clássico. Ocorre que o PCA clássico ele tem uma fragilidade quando eu tenho um número pequeno de amostras ou mesmo a presença de outliers. Então, nós buscamos um PCA robusto e, nesse PCA robusto, você busca 2 tratamentos. Porque você sabe que quando você faz a decomposição da matriz X, tá, você usa a matriz de covariância. Tá? Então, no PCA robusto, nós buscamos um estimador robusto para essa matriz de covariância e ainda uma medida de espalhamento mais robusta. Tá? Então, na essência, o que nós fizemos aqui foi uma modificação do PCA clássico para usar no PCA robusto. Quando nós fizemos isso, depois que nós fizemos isso, adotamos alguns parâmetros de mérito, tá? Para avaliar o desempenho do modelo preditivo. Usamos 2 métricas, a exatidão, tá? Que mede a razão da proporção dos verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, e também do índice kappa, que guarda uma certa similaridade com aquele coeficiente de correlação, onde as equações aqui estão mostradas para vocês. Bom, esse conjunto de dados que foi trabalhado, tá, ele já estava disponível na UCI, Machine Learning, é um repositório que você tem na Universidade da Califórnia. Tá? E esse conjunto de dados ele tinha sido explorado por muitos pesquisadores, tinham muitos trabalhos publicados. Tá? E o tratamento que nós fizemos foi o único que conseguiu um 100% de acerto, tanto na exatidão quanto o índice kappa igual a 1. Ficamos muito felizes, mas ficamos com receio do sobreajuste. Né? Será que ocorreu sobreajuste? Tá? Então, nós buscamos, primeiro, usar uma técnica de validação cruzada, K-fold, criando um conjunto de validação, e depois fizemos um conjunto de teste, né? E esse conjunto de teste nós fizemos um reordenamento aleatório da variável preditora. Tá? E isso que nós chegamos, né? Para detectar ou não o sobreajuste. Esse foi o mecanismo que nós escolhemos. Para descrever a vocês esse banco de dados, esse repositório de aprendizado de máquina, ele contém 214 amostras com 10 atributos, tá? Mostrado aqui nessa figura. Você tem aqui os elementos químicos, o nome dele. Na verdade, eu tenho, na matriz, eu tenho a percentagem mássica dos óxidos desses elementos. Tá? Além do índice de refração, que é uma propriedade adimensional. Tá? Um dos problemas que nós aqui detectamos, né, o que poderíamos ter aqui, embora tivéssemos 7 classes definidas, uma classe foi retirada do repositório, a classe número 4. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 5, 6 e 7 conjunto. Vejam que as classes estão desbalanceadas, ou seja, não tem a mesma quantidade de amostras em cada classe, são diferentes, predominando a classe 2 e a classe 1, são as maiores, as que têm um conjunto maior de amostras. Tá? Aplicamos uma metodologia, tá? Com os dados de identificação
do vidro, fizemos uma análise descritiva, um pré-tratamento, usando aqueles métodos de pré-processamento que nós comentamos, análise exploratória usando o PCA robusto, fizemos a seleção de amostra e criamos uma partição, uma função de partição que está presente no pacote Caret do R, dando 75% para o conjunto de treinamento, 25% para o conjunto de teste. Então, os modelos foram construídos, tá? Usando todos aqueles algoritmos, fazemos a validação dos modelos e comparamos os parâmetros de mérito, exatidão e índice kappa. Tá? Se eu tenho uma exatidão exatamente 1, como eu fiz uma reamostragem para realizar um teste de permutação e avaliar esse sobreajuste, para finalmente ter o melhor modelo. Tá? Todo esse trabalho é desenvolvido, que o trabalho é no ambiente do R. Tá? O ambiente R, vocês já o conhecem, né? Na estatística, especialmente, é um software livre, tá? E que nós trabalhamos, eu acho ele, para mim, na área de estatística, esse software maravilhoso. Tá? Aqui eu tenho as medidas, uma descrição sumária, né? Das variáveis ou atributos, né, utilizados, né, apresentando o mínimo, o primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil, valor máximo de cada variável. Né? RI representa aqui o índice de refração. Tá? Vejam vocês que fiz o box plot de cada variável independente e, obviamente, dá para se observar que não tem, tá? Que existe outlier presente, tá? E muitos deles não seguem exatamente uma distribuição normal. Tá? Daí a necessidade de se fazer aquele pré-processamento, transformação box-box, transformação de sinal espacial. Mesmo assim, se eu olhar os box-box, eu vou ver que eu tenho aqui ainda a presença de alguns outliers. Tá? Então, eu usei como ferramenta o PCA robusto, tá? Que gera na saída dele esse gráfico da distância ortogonal com a distância do score, onde eu vou olhar aqui em cima, né? Nesse quadrante superior aqui, se eu tiver a amostra aqui, seria uma amostra considerada como um outlier. Então, eu não tenho outlier graças àquela transformação que eu fiz do sinal espacial. Tá? Aqui eu tenho o desempenho da exatidão e do índice kappa obtido pelos diferentes modelos que nós empregamos. Tá? E vejam que o último modelo, o LVQ, é uma versão otimizada, né? A versão 1, né? Isso é Learning Vector Quantization, né? Onde você tem dentro do pacote, tem isso, e tem um outro pacote, que eu não estou lembrando agora o nome, tá? Que ele tem uma versão otimizada, uma pequena modificação. E veja que eu tenho 100% de exatidão e 1% para o índice kappa. Tá? Eu comparei esse trabalho no resultado nosso com outros trabalhos na literatura. Tá? Os demais trabalhos na literatura chegaram em torno, no máximo, a 80%, 98% até por cento, mas ninguém cravou em 100% nesse trabalho. Tá? Bom, em função disso, fizemos a avaliação do sobreajuste. Então, eu realizei um teste de permutação. Como eu tenho 6 classes, seria um fatorial de 6, seriam 720 ensaios. Então, eu escolhi fazer 10%, ou seja, 72 ensaios. Então, eu gerei um loop no R para gerar de forma aleatória os 72 ensaios com as classes permutadas, e daí, desses modelos, eu obtive o índice kappa e a exatidão, onde você tem agora aqui, tá, esse índice kappa, a curva de densidade e probabilidade, o histograma presente, tá, e veja que nenhum deles chega a exatidão de 100% ou 1, ou índice kappa igual a 1. Além disso, aplicamos o teste não paramétrico de Wilcox Rank Signal e também eu não tive evidência de sobreajuste. Tá? Então, o modelo ajustou em 100%. Tá? O segundo exemplo, tá, que nós temos aqui é também um estudo de caso, agora onde eu faço a aplicação de método de regressão. E aqui o objetivo foi a predição de propriedades físicas. E para isso, tá,
temos um trabalho, temos amostras de biodiesel. Essas amostras foram sintetizadas em laboratório, no laboratório lá da FAT. Temos biodiesel de soja, de milho, de girassol e canola, amostra de diesel comercial que nós compramos. Fizemos mistura de biodiesel, tá? E mistura de diesel com biodiesel. Tudo isso para fazer a predição de duas propriedades físicas: a viscosidade cinemática e o ponto de entupimento a frio. O porquê que nós escolhemos isso? Porque essas são uma das propriedades exigidas pela agência reguladora, tá? Para o biocombustível, ou diesel, ou biocombustível. Tá? Ok? Esse trabalho também foi publicado em 2020 e foi desenvolvido pela Camila Lima Cunha, tá? Com a colaboração do professor Alexandre Torres da FAT, tá? E nós fizemos essa publicação no Fuel, né? É uma revista extremamente importante na área de engenharia química. Neste artigo, nós somente exploramos parte da apresentação que eu vou fazer hoje, tá? Então, essa apresentação foi muito retirada da defesa de tese da Camila, tá? Então, a Camila, então, organizou. Ela fez uma análise exploratória usando um PCA clássico, um PCA robusto, e usou como ferramenta de diagnóstico o gráfico dos altos valores contra o número de componentes principais, score de PC1 contra PC2, o Q-resíduo versus Rotling, o T2, a variância capturada, e ela usou, vejam vocês, método de informação. O método de regressão, o PLS. Mas, dentro do PLS, você também pode usar métodos com seleção de variáveis. E aqui são as siglas aqui colocadas, são onde você tem os métodos onde eu conheço os dados, ou seja, eu sei, como eu sou químico pela minha formação, eu conheço a informação química, então eu poderia escolher as variáveis, tá? Ou então usar um desses métodos de escolha de variáveis, tá? Usamos também, inclusive no PLS, o método Assemble PLS, tá? Onde usamos reamostragem, bootstrap, tá? E usamos também um método de Random Forest, de florestas randômicas, máquina de vetores de suporte. Para isso, eu tenho como ferramenta de diagnóstico o gráfico, o valor predito contra o valor medido, o gráfico de resíduo contra predito, o RMSEC contra o número de variável latente, vários parâmetros de mérito que eu tenho aqui, RMSEC, V, bias, R2 de calibração, de validação, e ainda usamos uma ferramenta, chamamos de elipse de confiança, né, para a detecção de erro sistemático. E aqui, como foram gerados muitos métodos de separação, tá? De regressão, ficou difícil escolher qual seria o melhor método. Tá? Bom, os químicos estavam utilizando, tá? Isso eu fiz até uma crítica em alguns trabalhos apresentados em congresso, né? Eles usavam a distribuição do TSF, ou seja, onde o que estava sendo comparado não seguia a distribuição F. Tá? Então, nós pensamos em usar um método não paramétrico, o método de Wilcox. Só que o método de Wilcox é um método pareado. Eu comparo dois conjuntos, né? Só que nós fizemos aqui uma modificação e uma sugestão desse método de Wilcox modificado, ou poderia ser também chamado de método de multipareado de Wilcox. Tá? Aqui é o fluxograma das etapas desse estudo. Tá? O espectro bruto, o pré-tratamento, a análise exploratória com PCA, a seleção das amostras aqui, ela usou um algoritmo que é usado muito na química, o algoritmo de Kennard-Stones, onde as amostras são escolhidas, né, em função das distâncias. Eu posso usar como distância uma métrica, eu posso usar a distância euclidiana, eu posso usar a distância de Mahalanobis, e aí eu crio um conjunto de calibração, um conjunto de validação. Inicialmente, começamos pelo PLS. O PLS, com certeza, é o método de regressão mais empregado na área da química. Então, nós começamos com o PLS. Nós mencionamos, então, usamos o PLS, regressão por números quadrados parciais, e avaliamos, né,
o valor do erro e também o valor do coeficiente de determinação, o R2. Tá? Nós também fizemos o uso de seleção de variáveis. Tá? Usamos um modelo do PLS, usamos também com seleção de variáveis, com diferentes filtros. Tá? E ainda, se o resultado não fosse adequado, eu ia buscar um método como o das florestas aleatórias e também o método das máquinas de vetores de suporte. Tá? Bom, as seleções de variáveis que nós usamos foram os métodos de filtro, o método Weber e esses métodos integrados. Tá? Aqui ao lado eu tenho os valores do limiar de cada um deles, né, o threshold, né, limiar de cada um deles que nós empregamos. Tá? E o que nos motiva a aplicar seleção de variáveis? Né? Algumas das vezes a gente tem uma melhoria no poder preditivo e a diminuição do erro residual. Esses métodos classificados aqui em 3 grupos, né? Alguns deles fáceis de calcular, eu só preciso saber do valor do limiar. Outro, na busca de soluções ótimas, os modelos ajustados iterativamente, usando aprendizado de máquinas, são mais etapas, o método Weber, ou os métodos integrados com o PLS, tá? É um pouco mais demorado em termos computacionais. Né? Ou seja, eu também poderia escolher, como eu sou químico e eu conheço os dados, eu posso escolher a informação química olhando o conjunto de dados através de um gráfico. Tá? Bom, essas foram as 2 métricas que nós usamos como parâmetro de mérito para avaliação dos modelos. Bom, aqui foi a novidade que o nosso trabalho também vem a trazer. Né? Esse parâmetro de mérito que nós chamamos aqui a soma da probabilidade de Wilcox. Na verdade, o teste de Wilcox é o quê? É um teste pareado, onde ele acha a probabilidade de um método ser melhor que outro. Então, o que é que nós fizemos aqui? Tá? Nós construímos uma matriz, tá? Com os modelos de M1 até MN, tá? Onde eu vou, o modelo M1 com M1, obviamente, vai dar uma probabilidade de 0,5, né? E eu vou comparar o M1 com 2, o M1 com 3 e assim sucessivamente. Tá? Onde depois eu faço o somatório dessas probabilidades. Né? Então, eu tenho... Esse é do trabalho que está publicado no FUEL. Né? Então, nós fizemos, então, esse somatório. Em seguida, nós escolhemos, a partir daí, desta métrica que nós propusemos, o melhor modelo. Tá? Bom, uma outra ferramenta de avaliação que nós usamos, né, é a elipse da região conjunta de confiança. Tá? Isso porque, mesmo na regressão linear simples, né, você intercepto ou coeficiente linear, ele também é relacionado com o coeficiente angular. Isso é uma das coisas que as pessoas às vezes testam de forma isolada. Tá? Então, aqui, nós temos proposto esse elipse da região conjunta de confiança, tá? Onde eu faço um gráfico bidimensional dessa região elíptica e verifico se tem o ponto 1, 0. O que significa o ponto 0? Intercepto 0, inclinação 1. Tá? E aqui eu tenho uma figura só para mostrar a vocês alguns exemplos, né, do que eu tenho, do valor do gráfico que eu gero, da regressão que eu faço, do valor predito contra o valor de referência, né? Eu diria, bom, o formato de elipse, tá? Eu tenho aquela elipse verde, ele contém exatamente aquele ponto, né? E veja que a elipse azul também contém um ponto, mas ela é um pouco mais larga. Então, isso faz com que a precisão não seja a melhor, tá? As outras elipses, a amarela e a laranja, tá? Elas são inexatas, porque ela não contém aquele ponto, né? Só que, comparando a laranja com a amarela, a laranja tem uma maior precisão, mas é um método inadequado, tá? Bom, nesse trabalho aqui, a Camila fez... primeiro, ela sintetizou todas aquelas amostras de biodiesel, fazendo manipulações, né, no laboratório, né? E depois ela utilizou a infraestrutura que eu tenho no meu laboratório, né, para obter espectro de Raman, espectro de infravermelho médio próximo dessas amostras, tá? Com o objetivo de desenvolver uma metodologia de baixo custo, rápida e não destrutiva. Tá? Isso é importante para a gente,
preservar a amostra, tá? E aqui nós usamos métodos, essas três técnicas, os métodos PLS, métodos não e também métodos não lineares, para a predição dessas duas propriedades: viscosidade cinemática a 40 graus e ponto de entupimento a frio. Tá? Então eu tenho aqui dois bancos de dados. O banco de dados é mais abrangente que o primeiro, tá? E as medições do ponto de entupimento e a viscosidade são as variáveis de resposta ou dependente. Os modelos foram criados para cada variável de forma independente. As variáveis explicativas foram os espectros de NIR, infravermelho próximo, infravermelho médio, espectro de Raman. Tá? Eu tenho, então, aqui um conjunto do banco 1, 148 amostras, com misturas binárias, ternária, quaternária, né? E mais ainda, biodiesel puro, aqui, inclusive um da região sul. Tá? Bom, o banco 2, ele abrange também o banco 1, tá? Eu tenho um total de 333 amostras, tá? Onde também tem aqui a amostra de diesel, né? S10, S500, tá? Misturas binárias, misturas ternárias, biodiesel e também etanol, né? Tá? E aqui o experimental. Esse experimental todo foi feito lá na FAT, onde ele tem uma infraestrutura para fazer a medida do ponto de entupimento a frio, e também a medida da viscosidade cinemática. Tá? Isto já agora é no meu laboratório aqui no Haroldinho. Tá? Eu tenho um equipamento, um espectrômetro de infravermelho, que ele pode ser infravermelho médio, infravermelho próximo, e eu tenho que trocar os acessórios. Um, no caso, para medida de transflectância, outro para reflectância total atenuada. Tá? Então, eu tenho os espectros obtidos. Para você ter uma ideia, essa aquisição dos dados aqui, eu faço 20 varreduras, 20 scans, isso em 1 segundo, tá? Do espectro. Então, eu tenho a matriz resultante, a amostra resultante, ela gera um espectro médio de 20 aquisições. Então, eu tenho a matriz X com 333 amostras, tá? No caso do infravermelho próximo, eu tenho 4.001 variáveis, infravermelho médio 3.072 e espectroscopia Raman 786 variáveis. Né? E as medidas de ponto de entupimento a frio para cada um deles, né? Viscosidade. E aqui nós trabalhamos com vários tipos de pré-processamento, combinados ou não, fazendo a centralização dos dados na média. Tá? Na verdade, aqui eu faço simplesmente uma translação dos dados. Né? Os dados são centralizar na média significa a variável, eu tiro a média e subtraio um valor da variável de uma amostra em relação à média. Tá? Posso também fazer a primeira derivada, fiz também um tratamento chamado padronização normal do sinal e também a transformação do sinal espacial. Isso isoladamente e também em combinações. Tá? Bom, aqui eu tenho o que para nós, para vocês talvez não seja muito agradável, mas para mim ele me traz informação. Tá? Eu tenho aqui os espectros do banco 2, tá? De infravermelho, infravermelho próximo, tá? E vermelho do biodiesel, em azul diesel, mistura diesel-biodiesel em verde e a outra em violeta, a mistura ternária. Tá? E aqui eu tenho agora o espectro à direita, né? A figura à direita é o espectro fazendo uma correção da linha de base. E aí eu usei o algoritmo dos mínimos quadrados alternados. Tá? Bom, essa é a figura que aparece, então, do espectro após a correção da linha de base. E aqui merece destacar, bom, para vocês pode não interessar muito, mas alguns pontos aqui são destacados, alguns sinais são para nós importantes, porque nos trazem uma informação química. Tá? A mesma coisa fizemos com o espectro de infravermelho médio. Tá? Vejam vocês que também eu tenho o espectro de infravermelho, na figura 21, na figura 22 eu tenho ele já normalizado, tá? E parte do espectro, tá? Ele tem aqui, na parte central, na figura 21, uma região que eu botei duas linhas pontilhadas, né? Aquilo ali apareceu um sinal que não era proveniente da amostra. Na verdade, ele é proveniente do porta-amostra, que é um cristal de selenete de zinco, e aí ele estava gerando sinal. Então, simplesmente, o que eu fiz foi remover este sinal, alisar isso aqui, remover e fazer com que pegasse
essa região pegasse os valores médios da vizinhança. Tá? Então, eu tenho o espectro na figura 22 já normalizado e agora após a correção da linha de base, na figura de trás. Tá? A mesma coisa fizemos com o espectro de Raman, das amostras de biodiesel. Tá? Eu tenho à minha esquerda aqui da minha tela o espectro bruto, e depois eu tenho, após a correção da linha de base e corte de uma região espectral não informativa. Tá? Após isso, fiz também um alisamento, ou seja, o alisamento sempre é importante fazer porque ele vai fazer correção da linha de base, mais uma vez usando métodos mínimos quadrados alternados. Né? E agora chegamos à parte de resultado de discussão, tá? Onde eu tenho o PCA, os resultados do PCA já capturados. Você vai ver aqui na amostra, na figura 25, você vai ver que eu tenho amostras, mesmo usando o PCA robusto, eu tenho amostras que seriam consideradas outliers. Por isso que nós fizemos a transformação do sinal espacial. Após isso, essas amostras ficam, então, pertencentes ao nosso conjunto. Tá? Veja que eu, com 2 componentes principais, eu consigo explicar mais de 97% da variância explicada. Né? Eu estava lidando com mais de 4.000 variáveis. Né? Tá? Os espectros de infravermelho médio, a mesma coisa feito. Tá? Veja, com 2 componentes eu consigo capturar 99,2%, e no PCA robusto eu não tenho a presença de outliers. Tá? A mesma coisa fizemos para o espectro de Raman, aqui com talvez 3 componentes, né? 99,5%, tá? E mais uma vez não consegui detectar a presença de outliers. Tá? Então, o nosso trabalho foi nesse sentido. Tá? Dado o espectro, faço a divisão, o conjunto de treinamento e teste, aqui no caso 80% e 20%, tá? Para os 3 conjuntos de dados espectrais. E aqui eu tenho o número, a dimensão de cada matriz, para que vocês tenham uma ideia com o que nós estamos lidando. Tá? E à direita, na figura 29, você tem como é que chama? A divisão dos 2 conjuntos de treinamento e teste, aqui representado no espaço dos componentes principais. Tá? Bom, aqui eu já cheguei na parte de resultado, onde eu usei uma das métricas para nós importante, é o RMCEP, que é o erro que eu tenho na predição. Tá? Então, o modelo que eu vejo, comparando as 3 técnicas, na figura inicial, a figura acima, a espectroscopia Raman foi o que deu o pior resultado, tá? Onde eu tenho os 2 infravermelho médio próximo, tá? Com melhores resultados. Tá? Isso eu vejo para o RMCEP e também olhei para o R2 de previsão. Tá? Então, usando essas mesmas propriedades, o que eu fiz? Comparei todos os modelos, tá? Para ver qual deles aqui se eu conseguir enxergar. Essa linha tracejada é a linha que aponta o erro experimental na medida da propriedade física inicial. Tá? Aqui foram os parâmetros de mérito aqui que nós fizemos a aquisição. Pegamos dos 10 melhores modelos de previsão dessa propriedade. Tá? E aqui destacamos, vejam, usamos máquina de vetor de suporte com kernel de função de base radial. Tá? Deu um resultado excelente, com diferentes pré-processamentos, e aí destacamos o primeiro deles aqui, que teve um comportamento usando aquele teste multipareado de Wilcox, tá? E aqui uma representação, tá? desses modelos, tá? Tanto usando o RMCEP quanto o RMSEC, dos 10 melhores modelos. Tá? Ok? Bom, aqui eu tenho a soma da probabilidade do teste que nós propusemos, tá? Aquela linha tracejada é a linha do erro experimental. Então, à sua esquerda aqui, eu tenho vários modelos que atendem a esse requisito. Então, na verdade, nós não fizemos um método, fizemos vários métodos à escolha do usuário, né, para a predição. E aqui eu escolhi o melhor método, que teve o melhor desempenho, tá, para mostrar a vocês, tá, a elipse da região de confiança, onde eu tenho coeficiente linear, coeficiente angular, e aquela cruzinha dentro daquela elipse indica que o modelo, tá, não apresenta erro sistemático. Tá? À sua direita, você tem o valor previsto pelo modelo e o valor de referência, o valor medido. Tá? A mesma coisa se repete para o caso da viscosidade. Tá? Fizemos a mesma análise, tá? E juntamos os 10 melhores modelos também para a viscosidade. Tá? Com destaque aqui para aquele modelo aqui,
onde você tem um melhor desempenho, né? Tá? Então, mais uma vez, aqui fizemos a representação desses modelos, né, para fins ilustrativos, né, de publicação, né? O RMCEP é o mesmo, um R2 de predição, tá? Para que você possa ter uma avaliação. Tá? A mesma coisa fizemos a soma da probabilidade e o Cox, multipareado. Então, eu tenho aqui, à minha esquerda, inúmeros métodos que eu posso usar para a predição da viscosidade, vários algoritmos de aprendizado de máquina. Tá? E, mais uma vez, para a viscosidade, o método melhor escolhido, ele também não tem erro sistemático. Tá? Então, ele tem um bom desempenho e não apresenta erro sistemático. Tá? Bom, nesse trabalho aqui, propusemos uma figura de mérito, que seria teste multipareado de Wilcox, e também usamos aquela ferramenta da elipse conjunta de confiança, tá? Foram fundamentais para comparar os modelos de previsão e também a possível ocorrência de erro sistemático. Tá? Essas duas propriedades, ponto de tobimento e viscosidade cinemática, os melhores modelos foram obtidos usando os métodos não lineares, como máquina vetor de suporte e floresta aleatória, respectivamente. Tá? Bom, tudo isso foi feito e nós temos aqui na UERJ, tá? No pavilhão Haroldo Lisboa da Cunha, a minha sala, e tem 2 laboratórios na minha sala, tá? Eu tenho um laboratório de espectrometria atômica e molecular e método de separação, cuja sigla é LEANS. Tem também um laboratório de espectroscopia vibracional, com toda a infraestrutura para fazer isso. Eu tenho também, no 3º andar, um laboratório de tecnologia analítica de processo, e também tenho, na 311, um laboratório que eu compartilho, um laboratório de didática de informática. O nosso grupo de pesquisa que criou um site, tá? Está aí embaixo, leansuerg.com, tá? E aqui uma figura da página que eu consegui capturar da internet. Né? Então, eu tenho aqui... o que é que eu tenho aqui presente? Nossos projetos de pesquisa, linha de pesquisa, as publicações, todas as disciplinas que eu dou na graduação, na pós-graduação, tem todo o material disponível. Em relação ao R, tem muita coisa de classificação, regressão, tem scripts prontos lá, tem dataset para você testar, trabalhar. Tá? E também agora passei a usar o RShine. Tá? Passamos a usar o RShine até para desenvolver, um aluno meu fez isso, né? O desenvolvimento do aplicativo do RShine, que está na web, onde eu posso fazer regressão linear múltipla, vários tipos de regressões, né, de regressão, com critério de Akai e outros critérios de seleção de variáveis. Né, tá? Isso está disponível e eu posso simplesmente acessar através de um celular. Né? Isso eu achei interessante fazer. Bom, esse trabalho eu sou apenas aquela figura, né? Eu sou o mentor do trabalho, mas eu tenho um trabalho de pessoas que estão junto comigo. O primeiro trabalho foi desenvolvido pela Bárbara Martins de Andrade, aluna de mestrado durante o mestrado, atualmente ela é aluna de doutorado. A Camila Lima Cunha também foi minha aluna de doutorado, mestrado e doutorado, atualmente ela é professora da Faculdade de Tecnologia lá em Resende. Tá? Quero também agradecer a coordenação do programa de pós-graduação em Ciência da Computação da UERJ, na pessoa da professora Sofia Gonçalves Arenas, ao Igor Morgado Pereira, que foi aluno de doutorado do programa, pelo suporte computacional, que sem o Igor, efetivamente, eu não conseguiria fazer. E eu quero também fazer o meu agradecimento sincero a todos pela atenção. E também não posso esquecer de agradecer aos órgãos de fomento que possibilitaram montar uma infraestrutura de pesquisa, tá, no conhecido prédio, né, Haroldinho, né, ao CNPq, pela Bolsa de Produtividade, pelo auxílio financeiro, a CAPES pelo auxílio financeiro, ao Ministério da Ciência e Tecnologia também, auxílio financeiro, a FAPERJ, pela Bolsa de Produtividade do Científico do Estado, também por auxílio financeiro, ao UERJ pelo programa ProCiência, ao meu programa de pós-graduação em Engenharia Química. Eu digo meu programa porque eu sou um dos criadores, um dos mentores desse programa de pós-graduação. E também quero agradecer aqui a gentileza do programa de pós-graduação em Ciências Computacionais pelo este honroso convite. Tá? Perdão. Bom, com isso, eu creio que eu consegui encerrar essa apresentação e aí fico à disposição para algum questionamento que houver.
Obrigada, professor Luna, pela palestra, né? Apesar desses contratempos aí que a gente não tem muito, né, o que fazer, tem É algumas verdade. perguntas. Aí eu vou ler aqui Ok. para você e sinta-se à Sim. vontade, tá? Ok. A primeira pergunta: qual foi a razão e o critério para a retirada da classe 4? Não fui eu que tirei. Deu para Na entender? verdade, eu entendi, sim, perfeitamente, tá? Esse conjunto de dados é da UCI, um repositório de machine learning da UCI, tá? E quem retirou foi quem postou isso lá. Então, ele foi retirado, eu não sei o motivo, não foi também fornecido nenhum motivo, nenhuma alegação para fazer isso, tá? Não foi eu que tirei, foram eles que retiraram do site. Tá ok. A próxima pergunta. O aluno te parabenizou, né? Professor Luna, parabéns pela sua apresentação. Gostaria de Obrigado. saber se foi investigado quais os atributos que mais contribuíram para as previsões obtidas. Não fizemos nesse ponto aí, tá? Nós temos algumas ferramentas, até poderíamos explorar isso, tá? Por exemplo, na Random Forest, florestas aleatórias, né? Eu consigo ver quais foram as variáveis que mais contribuíram para isso, tá? Quando eu tenho um número pequeno de atributos, isso é muito fácil de a gente observar. Só que eu estou lidando com 3, 4 mil atributos, tá? Então, eu diria para você, do ponto de vista químico, eu escolheria os atributos pelos sinais espectrais, já que eu tenho formação nessa área. Aquela figura que eu vejo, eu tenho traz por si uma informação química, mas nem sempre essa informação química é relevante para a modelagem. Tá? Então, isso nós não fizemos. Tá ok. A outra pergunta. Professor, qual foi o tempo gasto computacionalmente, em média, para obtenção dos resultados? Eu tenho que dirigir essas perguntas para os meus alunos, tá? Você sabe que o aluno da pós-graduação, tá? Ele vive num estado de penúria enorme, né? Com a bolsa que se recebe, tá? Às vezes ele tem que fazer algum bico para se manter. E os computadores que tem, né? Que eles normalmente usam em casa, né? Eu tive alguns alunos assim, professor, eu fiz um script que no meu computador leva 5 dias. Eu falei, cruzes, pelo amor de Deus, né? Como é que você está fazendo? Bom, o que é que eu posso fazer? O que eu faço às vezes é ceder. Eu tenho mais de um laptop, eu cedo um dos meus laptops para os alunos, onde eu tenho pelo menos um quadro-core que pode ser emulado, tá? Para ter 8 núcleos, né? Eu uso 7 e posso fazer uma computação paralela. Às vezes, com um trabalho que leva 2, 3 dias, né? Pode ser feito em algumas horas, tá? Mas efetivamente eu não sei te dizer, tá? Quanto tempo levou para fazer uma coisa com essa? Porque eu não fui que fiquei na frente do micro fazendo esse trabalho, nem tampouco os alunos para mim trouxeram esse conhecimento. Mas você precisa, pelo menos hoje em dia, diria para você, uma configuração mínima, que seria ser um computador, pelo menos um i7, tá? Com 16 GB de memória RAM, uma placa de vídeo, GTE, NVIDIA, tal. É o que eu tenho, mas é um computador caro, né? Tá? É um laptop caro, custa quase R$ 9.000, né? O aluno normalmente não tem recurso para isso, mas no meu laboratório ele vai encontrar isso. Tá? Eu montei uma sala de computação, tá? Para os meus alunos, tá? E quem trabalha com isso, com essa parte de dados, ela tem isso disponível, tá? Ou ainda nesse tempo de pandemia, eu simplesmente ele retira o computador e fica trabalhando em casa com isso. Tá bom, Não sei se obrigada. a resposta atendeu ao nada. Tá. Diz aí no chat se respondeu, então. A última pergunta foi a Ok. seguinte: qual foi o critério utilizado para considerar o melhor desempenho entre diferentes modelos? Exatamente. Tá? O critério que nós usamos foi esse novo parâmetro parâmetro de mérito que nós sugerimos. Tá? O teste seria o teste multivariado de Wilcox, a soma das probabilidades do modelo, e aquele que desse a menor soma seria o melhor modelo. Tá? Esse foi o critério que nós usamos.
Tá ok, professor. A pergunta foi respondida. A Sara disse que sim, quanto ao tempo gasto computacionalmente. Pessoal, tem mais alguma pergunta? É agora ou nunca? Não, mentira. Respondi. Tá. Mais alguma? Não? Aguardem aí, tá? Que agora a gente vai encerrar. Foi? Pode falar. Pode? Então, pessoal, eu vou agora, já no finalzinho, né? Eu queria, antes de passar a palavra, eu queria muito agradecer a todo mundo, mais uma vez, né? Por ter participado, por ter divulgado, compartilhado. Eu peço desculpas caso a gente tenha, né, feito alguma coisa aí que não foi do agrado de alguém, mas a gente sempre tenta dar o melhor dentro do nosso limite, dentro do que a gente tem disponível, tá? Então, eu agradeço muito, né, ao Igor, a Zoshio, ao professor Luna pela palestra, e agora eu passo a palavra para a nossa coordenadora. Bom, então, é hora de encerrar mesmo, né? Eu achei que já teria ficado antes. Bom, tudo bem, então, eu mais uma vez agradeço a presença de todos e todas em todas as atividades que tivemos. Foi muito bom também ler os critérios lá no chat da palestra, né? As pessoas, os alunos e, em geral, visitantes e os próprios alunos nossos, que têm aproveitado muito e que têm gostado muito e que parabenizam especialmente as aulas, né, que vocês deram também. Então, agradeço mais uma vez a professora Derval, né, pela palestra. Sim. Que, na verdade, é bem motivador, é muita informação. Mas é muito bom também conhecer a capacidade e as condições que temos na UERJ para fazer pesquisa, para colaborar, é muito importante. Então, muito obrigada e muito obrigada a todos e todas. E cuidem-se, fiquem em casa sempre que for possível. E vamos ter um período também, mesmo que difícil, mas com muita dedicação, com muito ânimo, e tentando nos dedicar o máximo possível à pesquisa, às atividades nossas, tá certo? Então, muito obrigada. Mais alguma coisa, Igor? Não? Nada, então não. É isso, pessoal. Você falou tudo. Muito obrigada, beijo, até o início das aulas. Até logo, Michele, até logo, Igor, obrigado por tudo. Zosil, também, graças. Tchau, tchau.